44. Tchef Primitive capítulo 421. Chegou a hora de demonstrar força. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfury.net. Não se esqueça de conferir o site. Os homens e mulheres da tribo do Dragão de Fogo se vestiram e começaram a avançar pela floresta. Eles se preparavam para ir ao Planalto, que ficava a meio-dia de distância da tribo. Outras tribos partiam mais cedo porque estavam mais distantes dali. Apenas a tribo do Dragão de Fogo estava mais próxima do Planalto. De repente, a floresta estava cheia de muitos homens e mulheres elaboradamente vestidos, cada um parecendo pavões na época de acasalamento, todos competindo para superar uns aos outros. Ninguém queria ficar mal no festival anual da flor cor-de-rosa, então todos estavam extraordinariamente bem vestidos. Como a estação das chuvas acabara de terminar, muitas bestas ferozes na floresta ainda não haviam retornado, e muitas ainda não haviam reagido às mudanças. Portanto, podiam entrar na natureza selvagem sem se preocupar com nada que acontecesse, e não havia necessidade de guerreiros totem acompanhá-los. Como a estação das chuvas acabara de passar, toda a floresta ainda estava cheia de cogumelos e impregnada pelo cheiro de mofo. Como a madeira e o solo da floresta haviam sido completamente encharcados pela água da chuva, havia um odor muito forte. Passo, passo, passo. Várias horas se passaram, e os homens e mulheres da tribo do Dragão de Fogo chegaram ao Planalto. Naquele momento, o Planalto estava coberto por flores cor-de-rosa do Planalto. Olhando para fora, tudo era rosa, extraordinariamente belo. Era como se a terra tivesse sido coberta por uma camada de seda rosa, especialmente preparada para receber o festival da flor cor-de-rosa. A fragrância emitida pelas flores cor-de-rosa do Planalto era particularmente agradável, e todo o vale estava impregnado de um aroma leve e doce. O povo da tribo do Dragão de Fogo ainda não havia entrado no Planalto quando ouviu risadas vindas de dentro. Esse tipo de risada era o som de vozes jovens e animadas, tanto masculinas quanto femininas. Os homens da tribo do Dragão de Fogo tinham sorrisos animados no rosto. Eles trocaram olhares e caminharam direto para o Planalto. As meninas, por outro lado, eram mais tímidas. Eles se olharam, seus rostos ficando levemente vermelhos enquanto começavam a entrar. Passo, passo, passo. Quando o povo da tribo do Dragão de Fogo entrou, percebeu que o Planalto já estava reunindo muita gente. Todos estavam vestidos em vários estilos, e as características de cada tribo eram muito distintas. Um olhar podia saber a qual tribo pertenciam. Durante o festival da Flor Rosa, nenhuma tribo era hostil à outra. Todos estavam em paz naquele dia. Por mais que alguém não gostasse da outra parte, não se podia iniciar um conflito com eles. Eles só precisavam evitar aquela tribo e não se casar com ela ou tirar uma garota daquela tribo. Naquele momento, no Planalto, as garotas floresciam como flores, cada uma com suas próprias características. Eles não estavam mais desalinhados, antes, tinham cabelo bagunçado e estavam cobertos de sujeira e poeira, parecendo sujos. Agora todos revelavam sua pele e cor de trigo, parecendo muito saudáveis. Sua pele de animal era muito limpa, e usavam colares feitos de osso de fera no pescoço, mãos e pés. Suas cabeças também eram adornadas com muitas penas de pássaros e animais de várias cores. Alguns até tinham flores frescas no cabelo e carregavam algumas nas mãos. Combinado com o animal e de limpo, eles pareciam muito apresentáveis. Pode-se dizer que participar do festival da flor cor-de-rosa era quando elas estavam mais bonitas, porque nesse dia, todos se banhariam. Seja água abundante ou não, era a mesma coisa, porque hoje eles precisavam estar limpos e arrumados para atrair os outros. Como essas mulheres viviam em tribos primitivas e precisavam trabalhar todos os dias sem desfrutar do conforto, suas silhuetas pareciam muito esguias e atléticas, o que, combinado com a pele clara, as tornava muito bonitas. Usavam saias de pele de animal na parte inferior do corpo e faixas de couro de animal no peito, revelando as seções abdominais planas com uma leve definição abdominal. Algumas garotas mais sedutorais também penduravam um círculo de colares de osso de fera na cintura, representando tanto status quanto beleza. Todos estavam adornados com colares e, enquanto caminhavam, os colares de osso de fera colidiram, fazendo sons nítidos. Aqueles sons nítidos, junto com as risadas das meninas e suas figuras graciosas, eram perfeitamente complementares. Os homens ficaram todos atônitos. Esse foi o momento mais visualmente agradável do ano para eles. Normalmente, eles só se concentravam no trabalho ou só viam pessoas de sua própria tribo,
do qual já estavam cansados há muito tempo. Agora, poder ver pessoas de outras tribos pela primeira vez era um verdadeiro banquete. Todos se juntaram, discutindo quais garotas da tribo eram mais bonitas. Você viu? Aquela garota daquela tribo é realmente linda. Não, não, não. Acho que aquela garota daquela tribo é mais bonita. Acho todos bons, todos bonitos. Eu ficaria feliz com qualquer um deles. Olhe para você, você realmente não tem ambição alguma. As vozes deles eram incessantes. Depois de conversar, começaram a caminhar em direção à parte mais alta do planalto. Porque mais pessoas estavam reunidas ali, e as garotas que eles estavam de olho também estavam naquela região. Passo, passo, passo. Ao se aproximarem, todos mantiveram uma postura ereta para mostrar melhor sua masculinidade. Algumas garotas das tribos não eram nada tímidas. Eles arregalaram os olhos para olhar os homens. Queriam avaliar cuidadosamente como seriam seus futuros maridos, quão fortes eram suas tribos, e assim por diante. O povo da tribo do Dragão de Fogo chegou a um local e se acalmou, começando a montar seus teepees. Eles começaram a tirar a comida que trouxeram, enquanto outros começaram a construir fogueiras. Isso mesmo, eles estavam se preparando para assar carne, a fim de demonstrar as fortes capacidades da tribo do Dragão de Fogo para as outras tribos. O motivo disso também era atrair a atenção das garotas, enquanto elas consideravam se a tribo dos outros era forte ou não, e se morreriam de fome após se casarem com ela. As garotas da tribo do Dragão de Chama, no entanto, começaram a sair para passear. Eles não precisavam ficar para cozinhar. Pelo contrário, queriam ver o que outras tribos estavam preparando, porque também estavam escolhendo parceiros em potencial. Eles também queriam ver quão fortes eram as outras tribos. Afinal, eles viviam bem na tribo do Dragão de Chama, com carne para comer todos os dias e alimentos diferentes, porque eles iriam querer se casar com outra tribo e passar fome. Eles não estavam dispostos nem tolos. As risadas no planalto eram contínuas, principalmente das meninas. Por quê? Porque era quando eles tinham mais tempo livre. Vários deles se reuniam e começavam a brincar ou observar os outros. Os homens das tribos, no entanto, não tinham tal lazer. Eles precisavam começar a exibir as coisas que haviam trazido. Também precisavam assar a carne na fogueira e deixar o aroma se espalhar para atrair as meninas. Neste momento, o planalto não poderia estar mais animado, com jovens homens e mulheres por toda parte, complementados pelas flores cor-de-rosa do planalto cobrindo o chão, criando uma cena extraordinariamente vibrante. Tchef Primitive Capítulo 422 Armas secretas. As garotas que caminhavam pelo planalto não eram tímidas, completamente diferentes do comportamento habitual. Eles sabiam que ser tímido naquele momento era inútil, afinal, esse evento dizia respeito ao futuro deles. Mesmo que se sentissem tímidos e relutantes, se forçavam a ser mais extrovertidos. Se fossem tímidos agora, sem dúvida pioraria o futuro, então precisavam abrir os olhos e escolher cuidadosamente. Naquele momento, ninguém era tímido. Em vez disso, examinaram os outros seriamente, observando ainda mais do que o normal. Embora fossem pessoas da era primitiva, sua seleção ainda dava grande importância à aparência. Eles não só olhavam para a aparência, mas também para certas coisas. As mulheres estavam todas olhando para áreas específicas para julgar. Às vezes, quando a aparência de um homem não era boa, desde que seu físico fosse melhor, e certos outros aspectos, ele seria muito popular. Quando meninas de algumas tribos se interessavam por homens de outras tribos, elas se apresentavam e entregavam as flores cor-de-rosa de suas cabeças para outra parte, representando seus interesses. Durante esse período, muitas garotas demonstravam interesse pelo cara, e esses homens levavam as garotas por quem estavam interessados de volta para suas respectivas tribos. Alguns homens não tiveram essa sorte. Depois de serem examinadas por algumas garotas, elas imediatamente sorriram e foram embora. Esses homens estavam naturalmente frustrados por não terem sido escolhidos. Cada partida significava uma oportunidade a menos para eles. O povo da tribo do Dragão de Fogo começou a montar lajes de pedra para grelhar carne, não apenas colocando carne no fogo para assar. Chiar, chiar. As fatias de carne colocadas nas lajes de pedra aquecidas faziam sons de chiado, pulsando continuamente e emitindo fragrância. O povo da tribo do Dragão de Fogo foi adicionando temperos aos poucos, fazendo a carne emitir um cheiro ainda mais aromático. À medida que a carne era grelhada lentamente, a fragrância ficava mais forte, atraindo mais pessoas.
Muitas garotas foram atraídas por esse perfume, todas se reunindo ao redor da fogueira observando, começando a discutir entre si. Por que a carne deles tem um cheiro tão bom? Eles adicionaram alguma coisa? Sim, está realmente com um cheiro bom, e a carne também parece deliciosa. De fato, parece que esta tribo tem muita carne. Casar com ela provavelmente significa não se preocupar com comida. Então, precisamos selecionar cuidadosamente os homens da tribo deles. Devem ser muito bons. Os homens da tribo do Dragão de Fogo ouviram o elogio e ficaram ainda mais felizes, grelhando a carne com ainda mais esforço. Todos queriam se esforçar mais na frente dessas garotas para ganhar mais favor. Quem não gostaria? A carne trazida por essas pessoas da tribo do Dragão de Fogo era muito boa. Esses não eram carne preservada, mas peixes capturados diretamente do rio. Todos recém-pescados, e com a adição de temperos, a frescura do peixe foi realçada ao máximo. Esse método foi um conselho dado por Subai. A tarefa deles, trazer mais garotas de volta. Podemos experimentar um pouco dessa carne? Uma garota da multidão perguntou timidamente. Claro. Venha experimentar por si mesmo. Alguém da tribo do Dragão de Fogo imediatamente entregou uma peça. Aquele pedaço de carne foi colocado sobre uma folha, também polvilhado com temperos, tudo para conquistar o coração das jovens. Eu também quero. Eu também quero. Outras garotas na multidão gritaram, ficando mais corajosas quando alguém falou primeiro. Certo, tem o suficiente para todos. Os homens da tribo do Dragão de Fogo também distribuíram um pouco de carne para eles. Aquelas garotas receberam a carne e começaram a prová-la, arregalando instantaneamente os olhos surpresas, todas surpresas. Isso está tão bom! Exclamou uma garota, sentindo que o gosto. O sabor era realmente extraordinário. Sim, está realmente delicioso, porque esse sabor é tão diferente da carne da nossa tribo. Outra garota perguntou curiosa. Será que a carne deles é diferente? É por isso que essas carnes são tão gostosas, sugeriu outra garota. Essas meninas começaram a correr atrás de comida, como se tivessem medo de não terem nada para comer se atrasassem. Naquele momento, elas não pareciam as garotas normalmente bem comportadas. Ninguém conseguia manter a compostura. Por quê? Era porque, se permanecessem refinados, não teria mais carne para comer. Então, naquele momento, pelo bem da comida deliciosa, ninguém se importava com mais nada. Os homens da tribo do Dragão de Fogo ficaram atônitos ao ver essa cena, não esperando que as garotas antes mornas e observadoras mudassem tanto. As garotas inicialmente gentis e atraentes, que pareciam brilhantes e lindas, agora estavam frenéticas. Mas eles podiam se identificar. Essa carne estava tão deliciosa com tempero que seria estranho se eles não quisessem. No entanto, os homens simplesmente não conseguiam grelhar rápido o suficiente. Toda a carne nas lajes de pedra foi pega pelas meninas. No começo, eram muito educados, se levantavam e se empurravam suavemente. Quem diria que agora começariam a pegar comida com as próprias mãos? Depois que essas garotas terminaram de comer a carne, todas pareciam insatisfeitas, olhando para a laje de pedra sobre a fogueira enquanto engoliam saliva. Ao ver suas expressões, os homens da tribo do Dragão de Fogo imediatamente entenderam o que queriam. Mas, nesse ponto, já tinham grelhado muita carne, que foi roubada num instante. Você pode grelhar mais um pouco? Alguém da plateia perguntou. O povo da tribo do Dragão de Fogo ficou atônito, não esperando que essas garotas fossem tão desinibidas. Nesse ponto, não podiam deixar de se maravilhar com as coisas e os conselhos dados pelo xamã, sem esperar que atraíssem tantas garotas. Inicialmente, quando viram aqueles de outras tribos, não tinham muita confiança porque essas tribos traziam muita carne, e seus físicos eram maiores. Inesperadamente, naquele momento, aquelas garotas foram conquistadas pela deliciosa comida oferecida pelo xamã. Quase não havia pessoas perto dos tipis das outras tribos. A maioria das garotas era atraída pelo aroma da comida da tribo do Dragão de Chama. Alguns vieram por curiosidade ao ver tanta gente reunida ali, e assim que sentiram o aroma, simplesmente não conseguiram sair. No momento, os homens da tribo do Dragão de Fogo não tinham escolha. Para atrair mais garotas, só podiam continuar grelhando carne. Que agitação! Tchef Primitive capítulo 423, fofoca logo cedo. Subai tomou um gole de chá à mesa de jantar, pois acabaram de terminar o café da manhã. Pessoas da tribo estavam retornando uma após a outra.
O festival da flor cor-de-rosa durava um dia e uma noite, e as pessoas geralmente retornavam na manhã seguinte. Todos iam de manhã e voltavam à noite. Se encontrassem alguém adequado, o traziam de volta. Se não, teriam que esperar até o ano que vem ou por outras oportunidades. Está tão animado lá fora. Todos já voltaram ou estão voltando, certo? Subai perguntou ao se levantar. Sim, todos voltaram. Ouvi dizer que a colheita está boa este ano. Yanhua disse com um sorriso. Quando voltaram, Yanhua correu animado para se juntar à confusão. Ela queria ver que tipo de colheita seu povo tinha, afinal, esse era um grande festival anual. Ah é? Me conte, como foi? Subai perguntou curioso. Vi muitos homens na tribo trazendo garotas de volta, e essas garotas eram cada uma mais bonita que a anterior. Yanhua disse. Quando Yanhua estava na região externa da tribo, ela viu muitas garotas. Essas garotas vinham de várias tribos, e cada uma tinha roupas um pouco diferentes. Nossos meninos são perfeitamente capazes de trazer tantas meninas de volta. Subai disse com um sorriso. Naturalmente, ele já tinha uma suspeita porque, quando partiram, ele lhes deu temperos e ótimas táticas. Essas duas coisas foram suficientes para despertar o interesse dessas garotas. Qualquer garota que não fosse tola gostaria de segui-los de volta. Afinal, o que aquelas garotas se importavam não era a aparência era secundária. O fator mais importante era se a tribo era poderosa o suficiente e se morreriam de fome após se casarem com ela. Só depois que as necessidades básicas fossem atendidas eles considerariam a aparência ou o caráter da outra pessoa. Neste mundo, a aparência não estava entre as prioridades. Desde que alguém tivesse aparência decente e um corpo forte, seria favorecido. Sim, as roupas deles são estranhas. Contei mais ou menos umas 40 pessoas. Yanhua disse. Yanhua era um verdadeiro fofoqueiro naquela época. Ela observava atentamente a entrada da tribo por um bom tempo. Ela foi, e até trouxe a Xalan de Cucu, dizendo que todos deveriam ir ver o que estava acontecendo. Eu também estive lá. Todos aplicaram muitas coisas estranhas no rosto. Xalan acrescentou. Xalan ficou surpresa ao ver aquelas garotas porque muitas delas eram bem diferentes das garotas da tribo do Dragão de Chama. Me diga, o que há de tão diferente neles? Subai sentou-se ereto, sentindo curiosidade. Afinal, o Festival da Flor Cor-de-Rosa poderia ser considerado o mais importante, pois esse festival era crucial para a continuidade da linhagem da tribo. Os membros das tribos precisavam desse festival para continuar sua linhagem, embora também pudessem formar uniões livremente. Era lamentável, mas a maioria dessas uniões, mesmo que apenas dentro da tribo, seria de parentes próximos ou distantes, e as crianças nascidas dessas uniões não seriam de grande ajuda para o desenvolvimento da tribo. A tribo precisava de guerreiros fortes, pessoas que pudessem proteger a tribo, ou pessoas que pudessem ajudar a tribo. Eles não podiam facilmente absorver o peso social de cuidar de pessoas com deficiência ou deficiência mental. Isso não era pessimismo de Subai, mas simplesmente a realidade da situação sem abundância. Mesmo que esses bebês nascessem, seriam levados sem piedade para a beira do rio e afogados em silêncio, porque mantê-los vivos não seria tão difícil para os pais quanto para a criança. Tribos primitivas eram simplesmente cruéis assim, os fracos eram presas dos fortes, e apenas os mais aptos sobreviviam. Se não fossem fortes o suficiente, seriam eliminados. Algumas pessoas aplicavam substâncias vermelhas no rosto, enquanto outras aplicavam substâncias pretas. Yanhua disse. Não só isso, eles também aplicaram muitas substâncias coloridas em seus corpos, parecendo que estavam saindo para caçar, acrescentou Xalan. E as coisas que eles usavam também eram estranhas, diferentes do que as pessoas da nossa tribo usam. O Cuco interveio. As garotas ficaram surpresas ao ver aquelas mulheres, sem saber para quem olhar porque cada uma era tão única. Cada tribo provavelmente tem sua própria roupa distinta, e nem toda a tribo é igual. Disse Subai. Ele entendia esse ponto. Assim como na Terra, pessoas de diferentes regiões tinham roupas, sotaques e aparências diferentes. Mas essas garotas são todas tão bonitas, algumas até pareciam guerreiras. Yanhua disse. Yanhua viu muitas mulheres robustas e achou que essas mulheres deviam ter ajudado em muitas tarefas em suas tribos. Os meninos da nossa tribo têm sorte de encontrar tantas garotas lindas ao mesmo tempo. Xalan cobriu a boca e riu. No fim, como eles escolheram tantas garotas? Foi tudo por causa da comida. Subai ainda queria confirmar.
Yan assentiu relutantemente e respondeu, sim. Ouvi das mulheres que voltaram para a tribo que a carne que assamos atraía muita gente. Todos os homens e mulheres da tribo do Dragão de Fogo que foram voltaram em duplas. Aqueles homens que não tinham uma garota os seguiram de volta, assim como as meninas que não gostavam de um homem. Cada uma retornava sozinha do planalto. Disseram que as mulheres lá eram assustadoras. Começaram a brigar por carne. Alguns até começaram a assar eles mesmos. Shallan achou a cena um pouco assustadora só de imaginar. Também ouvi aquelas garotas dizerem que os meninos estavam se apresentando com muito entusiasmo. Ulku disse com uma risadinha. Enquanto as garotas de outras tribos comiam carne assada, também assistiam aos homens da tribo do Dragão de Fogo se apresentarem ao máximo. Alguns exibiam seus músculos ou peitos robustos, ou exibiam os bens que haviam trazido. Ainda mais exagerados eram aqueles que se gabavam de encontros com bestas e conquistaram-nas, ou descreviam o quão maravilhosa era a sua tribo e assim por diante. Todos tentavam superar uns aos outros, parecendo animais cortejando. Cada um deles atuou com energia. E, também, ouvi dizer que atraímos a atenção de muitos homens de outras tribos. Eles pareciam muito ciumentos. Yanhua falou como se estivesse contando uma história. Ela adorava ouvir essas coisas, então conversava há muito tempo com as garotas que voltavam pela manhã. Também ouvi falar disso. Dizem que os homens de outras tribos estavam tão irritados que rangiam os dentes porque tantas garotas de suas tribos se sentiam atraídas por nós. Shallan cobriu a boca e riu. Só de imaginar essa cena era divertido, mas também triste. Todo mundo atuava com energia, mas ninguém visitava sua estação. Ouvindo tudo isso, parece bem engraçado. Subai também achou engraçado. Ele não esperava que o Festival da Flor Cor-de-Rosa fosse tão interessante, com eventos tão divertidos para assistir. Eu deveria ir ver com meus próprios olhos no ano que vem, se não estaria perdendo a diversão. Xamã, tem mais. Deixa eu te contar. Yanhua estava radiante de alegria. Tchef Primitive capítulo 424, Lua dupla ao meio-dia. O sol no céu começou a crescer gradualmente, não parecendo mais sombrio como durante a estação chuvosa. Neste momento, a tribo do Dragão de Fogo podia ser descrita como cheia de vitalidade. Depois de vários dias de sol forte, o chão por toda parte havia secado e não estava mais lamacento como antes. Os membros da tribo já haviam começado a trabalhar, cavando fundações, transportando pedra, fazendo cimento de cinzas de grama e pavimentando estradas. Nenhuma tarefa havia parado. Tudo acontecia com grande intensidade, e o rosto de todos estava cheio de risadas e alegria. Embora não tivessem feito muito durante a estação chuvosa, que durou um mês, quando retomaram o trabalho, não demonstraram o menor traço de preguiça. Na verdade, ver a tribo mudar dos TPs originais para casas de madeira, e agora para casas de cimento, todas essas mudanças foram chocantes demais para eles. Eles certamente esperavam que a tribo melhorasse cada vez mais, e o que estavam fazendo agora era isso, tornando a tribo melhor. Já que isso iria melhorar diretamente suas vidas, como poderiam não querer trabalhar duro? Enquanto isso, membros da equipe de caça haviam se reagrupado após mais de um mês de descanso. Eles estavam prestes a voltar para o campo de caça para caçar comida em preparação para a próxima temporada de neve. As pessoas que iam para o mercado de veados malhados também haviam se reunido. Eles trouxeram linho e cerâmicas feitas durante a estação chuvosa, preparando-se para trocá-las por grandes quantidades de carne seca. No entanto, desta vez, a quantidade de cerâmicas não foi muito grande devido à estação chuvosa. Muitas cerâmicas não podiam ser secas, afinal. Os fornos para queima de cerâmica não podiam ser operados ao ar livre e também precisavam ser movidos para dentro de casa. Por serem internos, os fornos não podiam queimar tantas cerâmicas ao mesmo tempo. Muitos produziriam fumaça demais dentro do prédio. Assim, a quantidade de cerâmica diminuiu muito mais do que a do linho. Ainda assim, as cerâmicas seriam trocadas por muito mais itens. Como não eram muitos, e eram raros, cada peça valia mais. Como a temporada chuvosa terminou, os treinos regulares dos Warriors também foram retomados. Para eles, a temporada de neve seria um momento difícil, uma etapa que precisavam aguentar. Se não conseguissem passar por essa fase, não poderiam se tornar guerreiros totem. Era preciso dizer que o clima durante a estação de neve era bastante estranho, com uma lua dupla aparecendo, que ajudava muito a estimular o poder totem dentro de seus corpos. Subai ficou em frente à janela do chão ao teto, observando as mudanças na tribo,
sentindo-se emocionado naquele momento. Parecia que sua transmigração, e aqueles dias vivendo em Taipei, tinham sido ontem. Xamã, já mandei plantar o trigo que você separou, assim como as batatas e os tomates. Yuing disse. Pela manhã, Subai pediu a Yuing que providenciasse essas coisas, pois a temporada de neve chegaria em pouco mais de 20 dias. O plantio desses itens também precisava acompanhar o ritmo. Embora tivessem uma estufa, e não precisassem se preocupar com o clima, havia cada vez mais pessoas na tribo. Eles tinham que garantir que toda a tribo pudesse comer trigo. Assim, precisavam aumentar a produção. Na verdade, também precisaram aumentar a área de plantio. As áreas atuais de plantio não ficavam todas dentro da estufa. Também havia terras recém-seccionadas. Depois de pensar por muitos dias, Subai decidiu limpar uma grande área perto da estufa. Essa área de terra foi decidida para ser usada como terras agrícolas, e essa área expandida era bastante grande. A estufa ficava na antiga entrada principal da tribo, e a distância da entrada principal para a floresta era bastante grande. Assim, havia uma grande extensão de terra sem árvores, apenas grama e ervas daninhas. Isso tornou a área fácil de converter em terras agrícolas. Para tornar a tribo autossuficiente, a agricultura era essencial, e para o desenvolvimento da agricultura, a terra agrícola era uma necessidade. O motivo de Subai estar com tanta pressa era que a temporada de neve estava se aproximando, e era irrealista construir estufas para todas essas terras agrícolas a tempo. Estufas podiam continuar sendo construídas, mas as terras agrícolas também precisavam ser construídas a tempo. As plantações plantadas nessas terras agrícolas seriam aprimoradas com a habilidade de aceleração de crescimento, que garantiria a colheita antes da chegada da temporada de neve. Todas as terras agrícolas designadas já foram plantadas? Subai perguntou. As terras vagas recuperadas como terras agrícolas próximas à estufa tinham o tamanho de 4 ou 5 campos de futebol da terra. Eles haviam sido convertidos em terras agrícolas usando enxadas nos últimos 2 dias. Por enquanto, a área não era muito grande, mas era mais do que suficiente para plantar a colheita existente. Todos foram plantados. Trigo toma a maior parte, seguido pelas batatas. Yuing relatou. Pela manhã, Yuing ficou perto das estufas durante toda a manhã só para garantir que os trabalhadores do campo tivessem plantado as sementes corretamente. Verifique a situação em alguns dias e me avise se ainda preciso usar minha técnica do xamã. Disse Subai. O trigo, os tomates e as batatas que haviam sido plantados foram todos aprimorados com sua habilidade de aceleração de crescimento. A habilidade foi usada na planta-mãe deles, e depois novamente antes da semeadura. Então foi usada 2 vezes no total. Subai não queria usá-lo novamente depois de semear. Ele queria tratar isso como um experimento, para ver se as sementes das plantas que haviam sido tratadas anteriormente com sua habilidade de aceleração de crescimento cresceriam rápido depois que ele usasse a habilidade novamente. Se crescessem mais rápido, significaria que as plantações tratadas com a habilidade de aceleração de crescimento produziriam sementes que cresceriam muito mais rápido do que o normal. Isso seria equivalente a melhorar as próprias sementes. Após várias melhorias, essas culturas poderiam crescer rapidamente mesmo sem mais aplicação da habilidade de aceleração de crescimento dele. Eu entendo, Yuing assentiu. Como está indo a construção da estufa? E quanto à construção de currais para ovelhas e currais para gado? Subai perguntou. Quando a estação chuvosa terminou, muitas tarefas precisaram ser aceleradas. Ele achava que o número de estufas precisava ser aumentado, assim como os currais para gado e ovelhas. Com tantas pessoas na tribo, as culturas produzidas por uma única estufa não chegariam. E com a chegada da temporada de neve, a dependência da estufa seria ainda maior. Então o número de estufas sendo construídas também precisava aumentar. Além disso, o gado e as ovelhas já haviam passado por mais de um mês da estação chuvosa, e algumas já haviam estado grávidas antes. Então, agora havia muitos cordeiros e bezerros. No futuro, eles também capturariam mais animais para criar, então precisavam expandir a área para a criação de animais. Sim, o chefe arranjou pessoas para construí-las. Deve ficar pronta em 4 ou 5 dias, disse Yuing. Embora a velocidade de construção não demorasse muito, coletar lenha levaria tempo. Deixe as garotas de outras tribos ficarem nas cabanas de madeira por enquanto. Não deixe eles fazerem nada. Instruiu Subai. Ele temporariamente não queria aquelas garotas, que vieram depois do Festival da Flor Rosa.
para entrar em contato com algumas coisas da tribo. Embora as pessoas da era primitiva fossem muito inocentes e, uma vez casadas, seriam pessoas da tribo do dragão de chama, ele não queria que tivessem contato com tais assuntos ainda. Eles deveriam permanecer na tribo do dragão de fogo por um tempo primeiro, e ser julgados se eram confiáveis ou não. Tudo bem, Ewing assentiu. Tchef Primitive capítulo 425, Tribo dos Veados Malhados. Sistema, faça check-in e abra o pacote de assistência. Subai rapidamente comandou o sistema enquanto Ewing não estava por perto. Ding. Parabéns, anfitrião. Check-in foi bem sucedido, Ding. Parabéns, o anfitrião recebeu assistência de baixa qualidade, um pacote de cana-de-açúcar. Subaya sentiu satisfeito ao ver a cana-de-açúcar que apareceu na mesa e exclamou em sua mente: "Ah, agora podemos fazer açúcar branco." Essa onda de pacote de assistência chegou na hora certa. Agora, a tribo poderia ter açúcar. Com açúcar, eles poderiam fazer mais tipos de comida, como sobremesas e outros itens. O principal ingrediente do açúcar branco era a cana-de-açúcar, pois ela era extraída da cana-de-açúcar. Em outras palavras, esse pacote de cana-de-açúcar seria muito útil para o desenvolvimento da tribo. Plantar esse feixe vai dar uma bela colheita. Subai contou aproximadamente a cana-de-açúcar, que somava quase 20 talos. Além disso, essas eram todas as partes mais sensíveis da cana-de-açúcar, mais adequadas para a tribo plantar. A cana-de-açúcar não tinha sementes. Geralmente, eram cortadas do caule de uma bengala imatura. Nesse aspecto, eram semelhantes às batatas. Isso não pode ser comido. Estão muito macios e não teriam gosto bom. Subai murmurou para si mesmo. No entanto, esse feixe de cana-de-açúcar era adequado para plantio. Se forem consumidos, provavelmente não teriam muito sabor, já que cana-de-açúcar muito macia normalmente não tem um gosto tão doce. Vamos plantá-los primeiro, usar a habilidade de aceleração de crescimento para amadurecer rápido, depois colhê-los para fazer açúcar. Subai murmurou. O açúcar branco pode ser extraído da cana-de-açúcar. Com isso, a tribo agora podia desfrutar de sobremesas doces. Era importante notar que sobremesas aumentam muito a felicidade de uma pessoa, e também podem ser trocadas por uma quantidade considerável de comida, devido ao seu vício. Além disso, sobremesas podiam servir como porta de entrada para atrair pessoas para a tribo, especialmente porque essa época tinha pouquíssimos doces. Passo. Subai pegou o feixe de cana-de-açúcar e saiu da casa de cimento, planejando plantar a cana-de-açúcar pessoalmente. Quanto antes eu plantar, melhor. As canas-de-açúcar ainda tinham folhas verdes. Se esperasse demais, eles poderiam enrugar, reduzindo sua taxa de sobrevivência quando plantados. Após 20 minutos, ele chegou fora da tribo, pronto para plantar a cana-de-açúcar ali. Faltando mais de 20 dias para a chegada da temporada de neve, não havia necessidade de plantar cana-de-açúcar em uma estufa. Plantá-los do lado de fora seria suficiente, permitindo que aproveitassem luz solar suficiente, o que ajudaria a crescer mais rápido. Ele passou mais de 10 minutos plantando a cana-de-açúcar, depois usou a habilidade de aceleração de crescimento. Subai olhou para as terras ao redor, que estavam plantadas com trigo, tomates e batatas, embora ainda não tivessem brotado. Olhando para fora, tudo ainda estava escuro e árido, sem nada para ver além do solo solto. Mas este lugar logo se tornará uma terra agrícola exuberante. Subai disse satisfeito. Ele já planejava cultivar toda a área próxima em terras agrícolas para suprir as necessidades alimentares de toda a tribo. Montar terras agrícolas também daria a muitas pessoas da tribo algo para fazer, em vez de algumas saírem caçar enquanto outras ficassem apenas dentro da tribo. A ideia de Subai era que apenas aqueles que trabalhavam poderiam trocar seu trabalho por comida, em vez de receber comida apenas por permanecer na tribo. Isso não era o que ele queria. Ele queria transformar a tribo em uma cidade. Trocar trabalho por comida era essencial. Se alguém queria comer, precisava trabalhar. Isso já era uma regra estabelecida na tribo do Dragão de Chama. Atualmente na tribo do Dragão de Chama, se alguém não tivesse nada para fazer, não receberia carne seca naquele dia. Eles só receberiam comida se tivessem trabalhado naquele dia. Mas com terras agrícolas, precisamos recrutar mais pessoas para cuidar deles. Onde podemos conseguir? Subai não pôde deixar de pensar. A força de trabalho era o que a tribo mais precisava para o desenvolvimento. Se não houvesse pessoas suficientes, o ritmo de desenvolvimento seria limitado.
Subai tinha muitos planos que exigiam muita gente para serem implementados, e os membros atuais da tribo estavam longe de ser suficientes. Entre os membros atuais da tribo, além daqueles que caçavam, construíam casas, fabricavam linho, cerâmica e assim por diante, não havia muitas pessoas capazes de assumir o trabalho. A maioria das pessoas restantes eram mulheres, e eram ineficientes em realizar trabalhos pesados. Eles podiam no máximo lidar com tarefas menores. Além disso, ele tinha muitos arranjos para as mulheres da tribo. Ele planejava montar várias oficinas e usar bem sua destreza. As mulheres seriam designadas para diferentes oficinas, pois a tribo precisava começar a construir oficinas extensivamente para se desenvolver ainda mais. Não apenas a agricultura, mas também os aspectos industriais precisavam ser desenvolvidos. Ele queria criar uma abordagem de dois frentes para o desenvolvimento. Preciso recrutar de outras tribos. Subai franziu a testa e balançou a cabeça. Isso não é realista. Ele vinha refletindo sobre esse assunto nos últimos dias, desde que soube do Festival das Flores. Ele sabia que, embora muitas garotas viessem para sua tribo, garotas da sua tribo também iriam embora. No fim, a diferença de números, embora ainda tenha aumentado, dificilmente foi um impacto no que ele precisava. Quero que eles sejam leais à nossa tribo. Se conseguirmos nos promover bem, talvez possamos atrair mais pessoas para nossa tribo. Subai pensou de repente, sim. Em vez de buscar ativamente outros para se juntarem, seria melhor que as pessoas fossem voluntariamente, tornando-as mais comprometidas em ficar. Essas pessoas também traziam mais pessoas para a tribo por meio do boca a boca, mas qual método devemos usar? Eu sei. Quanto ao ponto de ruptura, a tribo do veado malhado fará. Subai murmurou. Ele pensou na populosa tribo dos veados malhados, onde as pessoas iam e vinham todos os dias, incluindo pessoas de diferentes tribos. A tribo dos veados malhados era definitivamente a melhor escolha para seu plano. Com a atração certa, certamente podemos atrair muitas pessoas para se juntarem à tribo. Tchef Primitive capítulo 426. Quem não quer voar para o céu? Subai terminou o almoço. Sentado à mesa, pensativo, com pouco ou nenhuma expressão no rosto. Ele segurava uma xícara cheia de chá, batendo ocasionalmente na lateral com o dedo indicador. Suas grossas sobrancelhas se franziam de vez em quando, em sua boca se apertava ocasionalmente, parecendo carregado de preocupações. Xamã, o que houve? Está acontecendo algo? Yu Ying percebeu que algo não estava certo. Ela havia notado o comportamento solene do xamã quando saiu da estufa e do curral de ovelhas naquela manhã. Mas, sem querer se intrometer demais, ela estava ocupada com suas próprias tarefas. No entanto, depois de ouvi-lo suspirar, sua curiosidade se despertou e ela teve que perguntar. Não é nada, só estou pensando em algo que possa nos ajudar a voar. Disse Subai. Sua expressão sugere que ele não estava brincando, e ele permaneceu completamente solene após fazer essa afirmação. Yu Ying ficou um tanto surpreso, sem saber o que dizer ao ouvir isso. Era a primeira vez que ela ouvia falar assim, e ela estava confusa. Xamã, você está falando sério? Yu Ying tinha 10.000 perguntas diferentes, se perguntando por que de repente queria considerar voar. Claro que estou falando sério, estive pensando nisso a manhã toda. Subai respondeu com seriedade contínua. Ele não estava apenas pensando nisso hoje, ele vinha refletindo sobre isso nos últimos dias. Ele achava que, se o povo da tribo pudesse voar, as coisas certamente seriam diferentes. Toda a tribo se desenvolveria, e de forma avançada. Além disso, eles também podiam adquirir coisas diferentes com mais facilidade. Por exemplo, eles poderiam explorar territórios desconhecidos e patrulhar as áreas ao redor da tribo. Mais importante ainda, eles podiam trazer presas do campo de caça, vivas ou mortas, com mais facilidade. Isso seria diferente da última vez, quando tiveram que levar o gado e as ovelhas de volta do distante campo de caça. Além de ser longa, a jornada frequentemente perdiam alguns animais pelo caminho devido a outros predadores e aos elementos. Xamã, como podemos voar? Não temos asas. Yu Ying perguntou, piscando os olhos cor-de-rosa. Ela sabia que, para voar, definitivamente era preciso ter asas. Não havia tantas pessoas na tribo com asas. Apenas Aer, Shen-Shi, Shu Feng e alguns outros tinham asas. Todo mundo não tinha. Podemos voar sem asas. Subai sorriu. Afinal, na Terra, havia coisas como aviões, planadores e balões de ar quente.
Nenhuma dessas exigia asas biológicas reais para voar. Então como voamos? É com a técnica do xamã? Yu Ying perguntou curioso. Essa era a única explicação que fazia sentido para ela. Além das asas e da técnica do xamã, ela realmente não conseguia pensar em outra forma de voar. Como não são asas, deve ser uma técnica xamã, certo? Se usarmos uma técnica de xamã, tecnicamente eu não seria o único capaz de voar. Subai sorriu e continuou. Estou falando de todo mundo poder voar sem usar a técnica xamã. Ao ouvir isso, Yu Ying ficou surpreso e encantado, perguntando repetidamente. Xamã, isso é possível? Quem nunca sonha em voar um dia? Até pessoas dessa época têm esses sonhos. Eram todos iguais, até meninas de apenas 3 anos podiam ver pássaros voando no céu. Além disso, havia algumas pessoas na tribo que tinham asas. Naturalmente, era inevitável que alguns tivessem o desejo de voar pelo céu. Todos queriam saber como era olhar para o chão de lá de cima, pelo menos uma vez na vida. Claro que é verdade. Já menti para você até agora? Subai perguntou retoricamente. Quando fala com ela, ele nunca fala em absolutos, a menos que tenha certeza. Não querer falar em absolutos também significava não dar muita esperança, pois a decepção seria maior se as expectativas não fossem atendidas. Era melhor falar como vinha fazendo, dizendo metade e deixando metade não dita, do que ser muito definitivo. Se ele não conseguisse cumprir o que prometeu, sua imagem na mente deles desmoronaria. Se não desmoronasse, diminuiria. A menos que fosse algo de que tivesse absoluta certeza, ele não falaria com tanta certeza quanto o que estava fazendo agora. Não, o xamã nunca mentiu para nós, disse Ying feliz. Ying estava muito animada. Ela naturalmente se alegrava com a perspectiva de voar. Voar sem usar a técnica do xamã ou sem precisar desenvolver asas parecia incrível demais. Além de estar animada para voar, ela estava realmente curiosa para saber como eles realmente fariam isso. Mas xamã, como podemos voar? Yu Ying perguntou. Acho que podemos fazer um balão de ar quente e voar nele. Subai explicou com um sorriso gentil. Sim, a ideia dele era criar um balão de ar quente para voar, o que fosse conveniente e viável. Muito mais realista do que fazer as pessoas crescerem asas ou usar uma técnica do xamã para voar. Além disso, um balão de ar quente podia ser feito maior ou menor conforme seu projeto. Além disso, um balão de ar quente podia transportar muitas presas de volta do campo de caça. A equipe de caça não precisaria carregar tudo sozinha, facilitando a tarefa sem reduzir a quantidade de presas trazidas. Mais importante ainda, desta vez, eles podiam transportar gado e ovelhas vivos, colocando-os no balão de ar quente em vez de precisar atravessar a natureza selvagem. Claro, apenas animais pequenos como cordeiros ou bezerros podiam ser colocados no balão de ar quente, pois ele não suportava muito peso. Além disso, animais grandes eram mais difíceis de controlar quando movidos, facilitando a perda do controle do balão de ar quente. Animais pequenos eram mais fáceis de lidar, desde que alguém os vigiasse cuidadosamente. Não deveria haver problemas. Além disso, o balão de ar quente poderia ser feito maior e mais resistente. Balão de ar quente? O que é um balão de ar quente? Yu Ying perguntou, inclinando a cabeça. Ela conhecia a palavra quente, mas balão era um pouco desconhecida para ela. Pode ser considerado um tipo de veículo de transporte. Disse Subai após pensar um pouco. Veículo de transporte. Xamã, o que é isso? Yu Ying de repente ouviu termos mais desconhecidos. É algo que pode nos ajudar a nos movimentar. Algo que nos permitisse nos movimentar sem andar. Isso vai nos poupar muito tempo. Normalmente, isso é chamado de veículo de transporte. Subai explicou em termos simples. Entendi. Então, xamã, esse balão de ar quente vai nos deixar voar, certo? Yu Ying perguntou. Em termos de entendimento, a dela era bem simples. Seu foco permanecia em conseguir voar. Tchef Primitive capítulo 427, todos acreditam isso mesmo. Nossos pés vão sair do chão, e o balão de ar quente vai subir. Sua velocidade de voo também não é lenta. Isso é o que eu chamo de veículo de transporte. Subai sorriu. Nessa época, ele não queria se deter em muitos detalhes. A melhor forma de comunicação com os nativos aqui era a simplicidade. Explicar coisas com complexidade demais só sairia pela culatra. Eles não conseguiriam entender, e ele teria que explicar mais uma vez. Era melhor manter as coisas o mais simples possível, para que nenhuma das partes se sentisse incomodada,
e a outra pudesse entender. Xamã, como é um balão de ar quente? Yu Ying perguntou. Sua cauda de raposa rosa continuava balançando, o rosto cheio de expectativa. Ela ocasionalmente ajustava os óculos do nariz. Algo parecido com um balão. Espera. Melhor eu prolongar isso. Disse Subai. Ele realmente não sabia como descrever isso para ela. Melhor desenhar diretamente. Naquele momento, ele estava muito grato por suas habilidades de desenho, que praticou na Terra. Caso contrário, seus planos teriam sido prejudicados porque outros não entenderiam o que ele queria. Se ele não pudesse desenhar coisas, o povo da tribo provavelmente não entenderia o que ele tinha em mente, já que não conseguiriam compreender apenas com descrições simples. Além disso, se ele tivesse que fazer a manufatura pessoalmente, isso seria muito difícil, pois ele não tinha experiência nessa área e tinha muitas coisas que não entendia. Por exemplo, as habilidades de um pedreiro ou carpinteiro. Para esses itens, mesmo que ele nunca os tivesse construído pessoalmente antes, ele os tinha visto e experimentado como funcionavam na Terra. Extrair esses detalhes era relativamente simples para ele. Ele só precisava desenhá-lo, com uma explicação detalhada de como certas partes funcionariam, e deixar os outros descobrirem como fazer. Yu Ying assentiu, imediatamente tirando o papel de capim de lobo e uma pena e entregando-os. Ela começou a esperar silenciosamente ao lado dele, querendo ver como era um balão de ar quente. Preciso de um lápis e uma borracha. A caneta não é fácil de usar para desenhar, disse Subai. A caneta continha suco de nozes de pedra negra, que, uma vez escrito, não podia ser modificado. Se cometesse um erro ao desenhar, todo o esforço seria em vão, então era melhor usar um lápis e uma borracha. Ok, Yu Ying assentiu, encontrando um lápis e uma borracha e entregando-os. Farfalhar, farfalhar. Subai pegou o lápis e a borracha e começou a desenhar o contorno do balão de ar quente no papel. Além disso, ele também precisava desenhar algumas partes detalhadas, como a cesta que carregava as pessoas, ou a bacia para a chama, e assim por diante. Desenhar um balão de ar quente não era difícil. A parte difícil foi utilizar o princípio de como um balão de ar quente se levanta do chão. O balão de ar quente precisava aquecer o ar dentro do balão, que tem uma densidade menor em relação ao ar frio externo, criando uma força para cima que faz toda a estrutura voar. Ele utiliza principalmente ar aquecido, ou certos gases como hidrogênio ou hélio, que têm densidade menor do que o ar fora do balão para gerar uma força ascendente para o voo. Balões de ar quente controlam sua subida e descida ajustando a temperatura do ar dentro do balão. O princípio básico do voo de um balão de ar quente era a expansão e contração térmica. Teoricamente, não é difícil manusear um balão de ar quente, só exige uma boa operação. Deve ser preciso um pouco de prática para alguém conseguir controlá-la. Silevin, capítulo interrompido por inconsistência na trama. Capítulo 427 Parte 2 Silevin, aconselho os leitores a pularem essa parte, pois isso só vai confundir vocês mais adiante. Estou postando porque isso faz parte da tradução, e algumas pessoas podem querer ler. Passo, passo, passo. Logo, passos podiam ser ouvidos. Yan Wu e Shallan haviam terminado o treinamento e estavam subindo para o segundo andar. Assim que subiram, viram Subai desenhando algo sério na mesa, e suas risadas cessaram imediatamente. Naquele momento, eles foram bastante atenciosos. Sempre que o xamã estava ocupado com algo, eles não ousavam incomodá-lo. As garotas se aproximaram lentamente de Yu Ying, andando o mais silenciosamente possível. Yan Wu se aproximou gentilmente dela e perguntou: o que o xamã está fazendo agora? Ele parece tão sério. Enquanto perguntava, os olhos de Yan Wu se voltaram para Subai, com o rosto cheio de curiosidade. Frequentemente, em momentos como esse, o xamã desenhava algo útil para a tribo, então ela estava particularmente curiosa, imaginando o que de bom ele criaria desta vez. Sim, ele está fazendo algum tipo de arma. Shallan de repente pensou nisso. Shallan invejava Yan Wu. Aquela faca militar era tão forte, capaz de cortar qualquer coisa com tanta facilidade. Ela também queria ter uma. Então, sempre que viu o xamã desenhando algo, desejava que fosse uma arma. Não, o xamã está desenhando um balão de ar quente. Yu Ying disse com um sorriso, sua expressão particularmente feliz, já que ela sabia disso. Balão de ar quente? As duas garotas perguntaram em uníssono, pois também ouviam esse termo estranho pela primeira vez. Sim, é algo que pode nos deixar voar. Yu Ying repetiu tudo o que acabara de ouvir. Depois que terminou de falar,
Sua cauda de raposa rosa continuou abanando, claramente ainda animada. Já que é tão incrível, será que todos nós vamos conseguir voar? Yanhua perguntou, incrédulo. Se for esse o caso, seria um sonho realizado. Sempre quis voar. Quero subir ao céu e experimentar como é lá de cima. Shallan obviamente também começava a esperar por isso. Não sei, tudo isso é coisa que o xamã disse, mas o xamã nunca mentiu para nós, então deveria ser verdade. Ying disse solenemente. Ela inicialmente acreditava sem dúvida, mas depois de pensar melhor, achou que não era muito realista. Sem asas ou usando a técnica do xamã, deveria ser impossível para pessoas comuns voarem. Ver o jeito confiante do xamã a fez acreditar nele. No entanto, ao ver a expressão incrédula de Yanhua, ela começou a vacilar. Se o xamã disse isso, então deve ser verdade. O xamã nunca mentiu para nós antes. Yanhua disse imediatamente. Ela confiava em Subai incondicionalmente, porque desde que ele chegou à tribo, tudo melhorou. Toda a tribo estava se desenvolvendo em uma boa direção, e cada novo item que ele introduzia era benéfico para o desenvolvimento da tribo. Da mesma forma, cada palavra que ele dissesse seria cumprida. Ele nunca enganou ninguém, então ela acreditava em cada palavra dele sem dúvidas. Sim, o que o xamã diz deve ser verdade. Shallan mexeu as orelhas de gato. Embora não tivesse passado muito tempo com Subai, esse curto período já era suficiente para convencê-la. Por que você veio aqui de repente? Ying perguntou. Colhemos muito trigo antes. O xamã nos disse para ficar com aqueles palhinhos de trigo, mas temos muitos, e não sabemos o que fazer com eles. Shallan disse. Sim, se não tivéssemos detido, eles teriam sido queimados por alguém, então viemos perguntar ao xamã o que fazer. Yanhua acrescentou. Vamos esperar o xamã terminar de desenhar, aí podemos perguntar, disse Ying suavemente. Tchef Primitive capítulo 428, Arado e Lan Subai terminou o desenho antes de mandar as pessoas prepararem materiais para sua produção, afinal, esse era um grande projeto. Não era mais tão simples quanto antes fazer mesas, cadeiras ou pequenos itens. Isso precisava ser fabricado sob padrões muito rigorosos. Se não forem feitas corretamente, acidentes podem ocorrer e mortes. Portanto, esse assunto precisava ser tratado com cautela. A produção deve ser rigorosamente monitorada, e ele pessoalmente supervisionaria esse projeto. Após dar todas as instruções, Subai começou a se preparar para as próximas tarefas, pois ainda havia muitas coisas a serem feitas na tribo. Por exemplo, ensinar o gado a ajudar a arar os campos era muito importante para seus planos futuros. Eles haviam arado manualmente os novos campos devido à necessidade urgente. Caso contrário, eles teriam usado o gado para fazer isso depois de fazer os arados e ensiná-los. Agora, com um pouco de tempo livre, Subai precisava ensinar o gado a puxar os arados para frente, o que liberaria bastante mão de obra. O formato do arado é assim. Subai desenhou no papel com a caneta, continuando a resmungar. Essa parte deveria ser desenhada assim. Ele planejava primeiro fazer os arados, depois ensinar o gado a usá-los e arar os campos. Xamã, o que é um arado? Ying perguntou. Um arado é uma ferramenta agrícola para cultivar terras. É muito conveniente, muito mais simples do que ter warriors usando enxadas para cavar o chão. Subai explicou brevemente. Um arado consiste em uma lâmina pesada na extremidade de uma trave, geralmente presa a um animal que a puxa. O arado quebrava os tufos de solo e criava sulcos para preparar a semeadura. Na terra, a ferramenta agrícola moderna era chamada de arado, enquanto na antiguidade era chamada de wei, supostamente inventada pelo lendário Shenlong. A criação do arado resolveu muitos problemas para o povo e liberou considerável mão de obra. Sem arados, muitas pessoas precisavam cavar manualmente o solo com ferramentas, o que não só consumia tempo, mas também era exaustivo. Mas desde a introdução do arado, bastava prendê-lo ao gado e deixar os animais avançarem, e a ferramenta naturalmente quebrava o solo em pequenos pedaços. Nesse ponto, as pessoas podiam usar ferramentas agrícolas para quebrar esses pequenos pedaços em solo mais fino. Para desenvolver a agricultura em grande escala, a libertação da força de trabalho era uma prioridade máxima. Caso contrário, depender apenas do trabalho manual seria muito lento. O que eles precisavam agora era de velocidade e eficiência. Caso contrário, com as condições climáticas drásticas aqui, os campos não poderiam ser limpos antes da chegada da estação chuvosa ou da temporada de neve.
Quando qualquer uma dessas terríveis estações chegava, esqueça plantar. Até mesmo sobreviver seria desafiador. Mas isso parece muito complicado. Será que a gente realmente consegue lidar com isso? Yu Ying perguntou. Ela achou o desenho no papel muito estranho, muito mais complexo que uma enxada. Afinal, uma enxada era presa a um graveto, o que tornava conveniente segurá-la. Mas o arado parecia grande e complexo, certamente inconveniente se alguém fosse carregá-lo. Ah! Subai riu e continuou, isso não é para ser segurado em nossas mãos, mas montado em gado, garota boba. Como uma ferramenta tão grande e complexa poderia ser operada manualmente? Essa ferramenta deve ser montada diretamente no gado, permitindo que o animal faça o trabalho. O gado é muito mais forte do que nós, humanos, se não considerarmos os guerreiros totem. Ao prender o arado a eles, um grande campo podia ser arado em pouco tempo. Se alguém usasse uma enxada à mão, levaria bastante tempo. Uma pessoa comum talvez nem termine de arar um campo depois que o dia termina, montado em gado. Yu Ying arregalou os olhos rosados e perguntou, confusa, é para isso que o gado serve originalmente? Ela ficou surpresa. Ela nunca imaginou que o gado que trouxeram era para arar, mas o xamã não disse que o gado era para ser comido. Por que agora estão sendo usados para arar, quando trouxe aquele gado de volta? Esse era meu principal propósito. Eles são usados principalmente para ajudar a desenvolver a tribo e, em segundo lugar, como fonte de alimento. Subai assentiu. Atualmente, eles tinham apenas cerca de uma dúzia de gado, então ainda não podiam ser usados para alimento. Eles precisavam se reproduzir mais. Só depois que o número deles chegou às centenas é que eles puderam considerar usá-los para alimentação. Por enquanto, todo o gado seria usado para a mão de obra. Subai planejava que o gado começasse a arar assim que os arados fossem feitos. Entendo, mas será que esses animais vão obedecer? Yu Ying perguntou. Seus pensamentos eram simples. Como eram bestas, certamente deviam ser difíceis de controlar, certo? Você esqueceu? Usei minha técnica do xamã neles, então eles definitivamente vão obedecer. Subai sorriu. Na verdade, mesmo sem usar a habilidade de domar, esses gados nunca agiriam agressivamente demais, a não ser para proteger um filhote. Afinal, seu temperamento e aparência eram semelhantes aos da terra, só que maiores em tamanho. Ah, é mesmo, quase esqueci disso. Yu Ying de repente lembrou e continuou, xamã, se o gado parará, e as ovelhas? São iguais? Depois de pensar no gado, ela pensou nas ovelhas, já que as ovelhas eram semelhantes em tamanho ao gado. A única diferença entre eles era que um não tinha pelo, enquanto o outro estava coberto de lã branca. Não, essas ovelhas têm outros usos. Subai balançou a cabeça. Yu Ying inclinou a cabeça e perguntou confusa, xamã, para que servem as ovelhas? Você vê o pelo nos corpos deles? Isso é lã. Toda essa lã pode ser colhida, e quando o inverno chegar, pode ser transformada em casacos quentes. Subai sorriu. A lã de ovelha era o melhor e mais quente material, mesmo nos dias atuais. Eles eram praticamente um luxo nessa tribo primitiva. Ele não sabia se outras tribos tinham ovelhas, mas sabia que suas ovelhas eram difíceis de encontrar. Essas ovelhas foram todas trazidas uma a uma do distante campo de caça, cada uma extremamente preciosa. Mas se tirarmos a lã deles, as ovelhas não vão morrer? Yu Ying questionou, fazendo um bico leve, não querendo que eles morressem. Embora as tribos primitivas comessem carne e não se importassem muito com mais nada enquanto houvesse ele, Yu Ying cuidava pessoalmente dessas ovelhas desde que foram trazidas de volta. Ela naturalmente relutava em mandá-los matar por um pouco de lã. Menina boba, essas ovelhas não vão morrer por causa disso. Subai riu, surpresa por ela ser tão compassiva e pensar nisso. Sério? Yu Ying imediatamente arregalou seus olhos cor-de-rosa. Na verdade, seu coração afundou ao saber que eles iriam pegar a lã das ovelhas. Afinal, para as tribos, peles ou casacos só podiam ser obtidos após a morte e esfolamento do animal. No entanto, como a decisão era do xamã, ela não quis dizer muito. Agora, ao saber que eles não seriam mortos, ela ficou radiante. Tchef Primitive capítulo 429. As diferenças das garotas de orelhas feras claro. Só preciso da lã deles, não da pele deles. Subai sorriu. Ele realmente achou graça com a inocência das meninas, surpreso que ela tivesse tais preocupações. No entanto, fazia sentido.
As pessoas dessa época não sabiam que a lã podia ser colhida sem prejudicar as ovelhas. Uma única ovelha podia produzir lã continuamente sem precisar ser abatida. Com a temporada de neve se aproximando, essa lã era um excelente material isolante. Qualquer pessoa que possuísse um suéter ou casaco de lã estaria muito melhor protegida contra o frio. Se não houvesse lã suficiente, ainda podiam fazer cachecóis ou chapéus. Afinal, o pescoço e a cabeça eram áreas onde o vento frio podia penetrar, então um bom isolamento era benéfico. Achei que você precisava matar as ovelhas e esfolá-las. Ewing suspirou aliviada. Eu mesmo vou te ensinar a tosquear a lã deles, e quando crescer de novo, você pode tosquear de novo. Suba disse gentilmente. Afinal, a lã era tão longa que não cortá-la seria um desperdício. Nas ovelhas, só se sujava ao esfregar nas coisas. Além disso, a temporada de neve ainda não chegou. Ainda faltavam cerca de 20 dias para chegar. Havia bastante tempo para crescer novamente depois de tosqueada, para que as ovelhas ainda estivessem protegidas do frio. Sério? Será que posso mesmo tosquear a lã? Ewing perguntou animada. Depois de passar tanto tempo com Yanhua, a expressão curiosa de Ewing gradualmente se tornou semelhante à de Yanhua. Mas isso também não era totalmente preciso. Afinal, uma parte significativa do motivo de agirem assim era por causa de Subai. Se ele não tivesse aparecido de repente na tribo, quem sabia como seria a tribo agora, quanto mais ter coisas tão novas. Talvez fosse justamente porque a tribo tinha um novo xamã e estava adquirindo coisas novas aos poucos que ela podia expressar sua forte curiosidade assim. Vamos. Traga a tesoura e vamos começar a tosquear a lã. Suba disse, levantando-se. Na era primitiva, não havia tesouras elétricas, então eles tinham que se contentar com tesouras por enquanto. Felizmente, as tesouras do pacote de assistência não eram pequenas. Ok. Ewing se levantou feliz para pegar a tesoura. Passo, passo, passo. Os dois saíram da casa de cimento e caminharam diretamente em direção ao curral, encontrando a garota de chifres de vaca e seus companheiros pelo caminho. As duas meninas tinham acabado de terminar o treinamento e estavam indo para a casa de cimento quando se encontraram no caminho. Meia hora depois, chegaram ao curral das ovelhas. Subai mandou alguém trazer uma ovelha. Primeiro limpou a tesoura, depois usou um grande pente de madeira para limpar as ovelhas. Isso removia a sujeira do corpo da ovelha e alisava a lã, facilitando a tosquia. Xamã, como tosquia a lã? Ewing perguntou curiosa, inclinando a cabeça. Yanhua piscou os olhos vermelhos, também perguntando com grande curiosidade. Xamã, posso experimentar também? Ela ouvira no caminho que o xamã ia tosquear lã, e ficou extremamente animada, achando que parecia divertido. Claro que pode, mas primeiro precisa aprender para não machucar as ovelhas. Subai alertou. Embora ele tivesse a habilidade de cura, seria problemático se as ovelhas de repente chutassem as meninas caso se machucassem acidentalmente. Entendido, Yanhua assentiu firmemente. Shallan apenas observava silenciosamente de lado, admirando a coragem de Yanhua. Ela não esperava que o relacionamento de Yanhua com o xamã se tornasse tão próximo. Não, talvez fosse mais por sua ousadia. Pessoas comuns normalmente eram muito respeitosas com o xamã e tinham medo de se aproximar dele, mas Yanhua era diferente. Embora respeitasse muito o xamã, havia algo indescritível no relacionamento deles. Pareciam ter uma conexão muito boa. Se quiser tosquear a lã, primeiro precisa pentear limpa, como estou fazendo agora, explicou Subai. Ele mandou alguém colocar um grande pedaço de couro de animal no chão e depois fez as ovelhas deitarem sobre ele. Ele começou a acalmar a ovelha lentamente, evitando que ela ficasse agitada, já que havia sido separada do rebanho. Além disso, agora estavam se aproximando com tesoura, o que naturalmente o deixava um pouco assustado. Depois que as ovelhas se acalmaram, Subai pegou a tesoura e começou a cortar pela parte traseira dela. Ele pegou um grande punhado de lã e cortou perto das raízes, tomando muito cuidado a cada corte para não machucar a pele da ovelha. Cada corte era limpo e decisivo, mas sempre próximo à raiz, pois ele não queria cortar duas vezes. A primeira tosquia produziu a lã mais longa. Se ele cortasse uma segunda vez, a lã ficaria curta e menos útil. Além disso, ele poderia acidentalmente ferir a pele da ovelha, o que seria contraproducente. Corte. Corte. Cada corte produzia um som nítido, e ao longo a lã caía sobre o grande couro de animal abaixo. Os movimentos de Subai não eram particularmente rápidos,
mas eram firmes e precisos. Cada corte evitava ferir a pele da ovelha, e a lã tosquiada era de excelente qualidade. Quase toda a lã foi cortada em um comprimento uniforme. Em menos de meia hora, toda a lã havia sido tosquiada das ovelhas. A aparência da ovelha não era perfeitamente lisa, mas parecia esteticamente aceitável. Afinal, sem tesouras elétricas nessa época, alcançar a uniformidade perfeita era impossível com tesouras. O resultado atual parecia relativamente equilibrado, sem muita variação, o que já era bastante bom. Tosquiar lã parece interessante. Yanhua continuava piscando os olhos vermelhos. Enquanto Subai tosquia, as garotas de orelhas feras não ousaram perturbá-lo e observaram em silêncio, cada uma observando com muito cuidado. Todos queriam experimentar por conta própria depois, então foram diligentes no aprendizado. Eu estava constantemente preocupado que o xamã cortasse a ovelha, mas, surpreendentemente, ele é tão habilidoso que nenhum corte a feriu, mesmo quando ele fazia isso tão rápido. Shallan disse surpreso. Shallan esteve extremamente ansiosa durante todo o processo de tosquia da lã. Então, eles não são tão grandes assim. Depois de tosquiar, parecem muito menores. Ying comentou. Vocês aprenderam a fazer isso. Se tiver alguma dúvida, pergunte agora antes de tentar. Subai olhou para cima e perguntou. Para ser honesto, essa foi a primeira vez que ele tosquiou lã. Ele só tinha assistido vídeos antes, nunca tinha feito isso ele mesmo. Então, quando começou, estava um pouco hesitante, mas os resultados pareciam aceitáveis. Sabemos como fazer isso. Responderam as garotas de orelhas feras em uníssono, prontas para tentar por conta própria. Tchef Primitive capítulo 430. Algo que pode ser chamado de perfeito em um dia ensolarado, com o vento soprando e os membros da tribo todos ocupados em seu trabalho. Passo, passo, passo. Ying correu animada do primeiro para o segundo andar, o rosto mostrando empolgação. Ela acalmou a respiração e exclamou animada. Xamã. Xamã, o tio Gumu pediu para você ir até lá. Ying foi parada por Gumu no caminho de volta do curral de ovelhas naquela manhã, dizendo que precisava ver o xamã por algo. O que houve? O balão de ar quente já está pronto. A primeira coisa que Subai pensou foi nisso. Ying assentiu pesadamente e disse, sim, Gumu disse que já fez o que é necessário e pediu para você dar uma olhada. Subai fechou o livro em sua mão e imediatamente se levantou, dizendo, vamos ver. Ele estava um tanto impaciente para ver se conseguiriam produzir um balão de ar quente com sucesso nessa época. Se for bem sucedido, seria maravilhoso. Passo, passo, passo. Os dois saíram da casa de cimento e começaram a caminhar em direção à oficina de Gumu. Meia hora depois, chegaram em frente à oficina de Gumu, que ainda era feita de madeira. A oficina parecia relativamente grande, especialmente construída para carpintaria. Como vários novos aprendizes haviam sido recrutados, a oficina precisava ser maior. Assim, poderia acomodar mais pessoas, e seria mais conveniente para Gumu ensiná-las. Xamã, desenvolvi o que você pediu. Ver se está certo. Gumu disse animado. Ele nem se deu ao trabalho de tirar a máscara do rosto. Na verdade, ele esqueceu completamente disso na expressão enquanto corria, ansioso para compartilhar a notícia. Desde que recebeu o desenho, ele estava muito animado. Depois de aprender os princípios de como funcionava, ele estava ainda mais ansioso para dar vida àquilo. Ele achava incrível o conceito de um balão de ar quente. Se conseguisse, seria um testemunho de sua própria habilidade. Sua reputação na tribo dispararia, o que também seria bom para o desenvolvimento da tribo, já que a força de trabalho como carpinteiros pareceria ter maior valor. Onde está? Mostre-me. Subai também estava animada. Se o balão de ar quente fosse realmente desenvolvido com sucesso, teria grande importância para a tribo. Sem falar na sensação incrível de voar no céu, só de ter pessoas comuns podendo atravessar o céu ajudaria muito a tribo. Xamã, por aqui, por favor. Eu o coloquei na floresta. Gumu apontou na direção da floresta. Como o balão de ar quente era grande, se fosse colocado na tribo, certamente atrairia muitas pessoas para ver. Isso seria muito evidente, e todos na tribo saberiam. Além disso, por causa do Festival da Flor Rosa, muitas mulheres de outras tribos haviam vindo à tribo, então precisavam ser mais discretas. Passo, passo, passo. Todos caminharam animados em direção à floresta, e no caminho, encontraram Yanhu e os outros, que também os seguiram para fora da tribo.
Meia hora depois, todos chegaram fora da tribo e viram o balão de ar quente em uma clareira dentro da floresta. Tsubaya imediatamente reconheceu o balão de ar quente familiar. A aparência era um pouco diferente dos balões de ar quente da Terra, mas não muito. A única diferença eram os materiais usados. Na Terra, os materiais usados para balões de ar quente eram mais rigorosos. Tecnicamente, os balões de ar quente consistiam em três partes: o balão, a cesta e o dispositivo de aquecimento. O balão do balão de ar quente era feito de nylon reforçado. Alguns balões eram feitos de poliéster, embora fosse muito leve, extremamente resistente e hermético. Tecidos de poliéster ou nilon eram impermeáveis e, com tratamento hermético aplicado na superfície, como revestimento superficial, garantiam que o ar quente interno não vazasse. Isso tornava o material resistente a rasgos e altamente impermeável. Era material adequado para dirigíveis aéreos, balões de ar quente, paraquedas, etc. Mas nessa época, isso não existia. Eles só podiam usar peles de animais como substituto. Então, o balão deles era feito de couro de lagarto de pele lisa costurado junto, que era prova d'água e relativamente durável. Mesmo que de repente começasse a chover no céu, não havia motivo para preocupação. O animal de impermeável daria tempo suficiente para o balão de ar quente pousar. Xamã, este é o balão de ar quente que você me pediu para fazer. É simplesmente incrível. Gumu disse animado. No desenho, a metade superior do balão de ar quente tinha o formato de um grande balão, e a metade inferior era uma cesta contendo o dispositivo de aquecimento. Gumu nunca tinha ouvido falar ou sabido do conceito chamado expansão térmica. Então, entender que o calor criaria uma força ascendente para o balão de ar quente era surpreendente para ele. Além disso, mesmo quando ouviu essa teoria pela primeira vez, ele achou que era lógico e viável. Por isso ele estava particularmente animado, nada preocupado com falhas de design. Agora, ele simplesmente mal podia esperar para dar vida a esse balão de ar quente. Então, ele passou vários dias tentando dar vida a esse balão de ar quente, ficando acordado várias noites para continuar com o artesanato. É bem feito. É exatamente como eu imaginava. Tsubaya sentiu satisfeito. Esse balão de ar quente pode ser considerado perfeitamente feito. Embora as costuras dos balões não pudessem ser vistas de perto, os espaços entre as peles dos animais eram costurados muito apertados. E não era apenas uma camada única. O balão foi feito com um total de 3 camadas, com diferentes peles de animais usados para cada camada. Além da camada externa de pele lisa de lagarto, que era resistente e à prova d'água, as 2 camadas internas também eram muito duráveis. Esse projeto era para evitar que o balão de ar quente caísse imediatamente no chão caso ele acidentalmente roçasse nos galhos da árvore e se rasgasse. A razão para usar 3 camadas de couro de animal muito resistente era para considerar outras tribos no chão jogando lanças nele assim que o vissem. Se essas lanças perfurassem o balão acidentalmente, ele caísse. Essas 3 camadas de couro resistente de animal evitariam esses problemas. Xamã, este balão de ar quente foi completamente feito conforme suas necessidades. Por favor, verifique se há algo que não atenda aos seus padrões, disse Gumu preocupado. Esse balão de ar quente era algo que ele encontrava pela primeira vez, e também era a primeira vez que fazia algo assim, então era inevitável que ele se sentisse um pouco incerto. Embora o processo de fabricação não fosse muito difícil, e até pudesse ser considerado bastante suave, ainda assim era a primeira vez que ele o fazia, e era feito para carregar pessoas para o céu. Se a qualidade do balão de ar quente não estivesse à altura, causando problemas para quem o pilotava, ele se sentiria culpado. Claro. Tsubaya sentiu e se aproximou do balão de ar quente para começar a inspeção. Afinal, ele iria andar nesse balão de ar quente mais tarde, então definitivamente precisava inspecioná-lo direito. Embora agora tivesse sua habilidade de cura, ficaria indefeso se o balão de ar quente quebrasse e caísse de repente. Então, antes de inflar o balão de ar quente, ele precisava primeiro verificar se ele atendia aos padrões. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.